Bom dia, meus irmãos, graça e paz, que alegria, mais um domingo, estarmos juntos, mesmo que de maneira virtual, para aprendermos mais da palavra de Deus. E eu gostaria de iniciar esse nosso momento lendo o Salmo 24, os dois primeiros versículos que dizem assim. Salmo 24, verso 1 e 2. Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. O mundo e os que nele habitam, fundou-a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Palavras essas registradas pelo rei Davi, que diz que a Yahvé, ao Deus da aliança, pertence a terra, tudo o que nela contém, o mundo e os que nele habitam. Portanto, nós pertencemos a Yahvé, pertencemos ao Deus da aliança, e é nele que estamos nesta manhã fortalecidos, e é na palavra dele que vamos meditar e fortalecer as nossas almas. Vamos, neste momento, orar ao nosso Deus, invocar a sua presença, vamos clamar, meus irmãos. Pai de amor, eterno Deus, nós te louvamos, ó Pai, por esta manhã. Te louvamos, ó Pai, por todo o cuidado dispensado a cada um de nós durante esta semana, ter nos preservado, protegido os nossos familiares, a nossa cidade, a nossa igreja. Te louvamos, ó Pai, por tudo isso. Suplicamos neste momento, ó Pai, que o Senhor venha a falar aos nossos corações, que a Tua palavra possa transformar o nosso ser, nos moldar conforme o Teu querer. Use o Teu servo, pastor Edival, para falar da Tua mensagem, falar aos nossos corações, que possamos, ó Pai, ser edificados pela mensagem que o Teu servo trará. Nos direcione, ó Pai, conforme o Teu querer. Continue, ó Pai, nos fortalecendo em meio a esta pandemia, nos dando cada dia mais consciência do pecado, desejo de abandoná-lo e termos uma vida santa diante de Ti. É no nome santo, ó Pai, de Jesus Cristo, que nós oramos. Amém. Vamos nesse momento, meus irmãos, adorar a Deus com a equipe de cânticos e na sequência, o pastor Edival nos trará a mensagem desta manhã. Deus assim abençoe. Santo, Santo,
Bom dia, amados irmãos e irmãs. Estamos agradecidos a Deus pela abençoada semana que Ele nos acrescentou e por estarmos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, alimentar os nossos corações e assim termos um domingo de paz, um domingo de comunhão e de adoração ao nosso grandioso Deus. A mensagem para hoje vem de um profeta que há 2.800 anos atrás levantou como voz de Deus e disse esta profecia que nós experimentamos hoje. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posta que pequena demais para figurar no grupo das capitais de Judá, de ti sairá o que há de reinar sobre Israel, sobre a igreja. A sua origem é desde os dias do passado, desde a eternidade. Essa é uma das mais extraordinárias profecias registradas no Antigo Testamento. Se nós estamos aqui hoje adorando este Jesus, este rei, é porque esta profecia maravilhosa foi cumprida. Então a mensagem para o nosso coração na manhã deste domingo vem deste profeta, Miqueias. Por que surgiu esta mensagem, este livro? Porque Deus chegou em Miqueias e deu a ele uma incumbência, uma tarefa. Miqueias capítulo 1, versículo 1. Palavra do Senhor que em visão veio a Miqueias. Então, esta mensagem chegou até nós, porque Deus chegou até Miqueias e atribuiu a ele a missão de profetizar em seu nome, ser a boca de Deus. E esse Miqueias, pelo versículo 1, ele era morastita, de Moresete, uma cidade a 58 quilômetros ao sul de Jerusalém. Foi lá que Deus encontrou este homem e fez dele a sua boca para profetizar a maravilhosa vinda do Senhor Jesus Cristo. Nós aprendemos também por esse versículo 1 o tempo em que Deus o chamou. E fica bem claro no verso 1, foi no tempo de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Israel. Nós sabemos que estes reis, eles atuaram, o Jotão, por exemplo, no ano 749 a.C., o Acás 740, o Ezequias em 720 a.C. Então esse foi o tempo em que Deus chamou este homem para uma tarefa. É como se Deus tivesse chegado em Miqueias, chamado para pregar uma mensagem. E ele tivesse feito 3 perguntas para Deus, conforme a estrutura do texto. Por exemplo, ele poderia ter perguntado: mas para quem o Senhor quer que eu pregue? Quem é o destinatário desta mensagem? E o versículo 1 está lá a resposta. É sobre Samaria e Jerusalém. A mensagem, Miqueias, é para as 2 capitais dos 2 reinos, Israel e Judá. E como se ele tivesse feito agora uma segunda pergunta: mas por que desta mensagem? Eu preciso saber o porquê eu vou pregar esta mensagem. E a resposta está no verso 5. Por causa das transgressões de Judá, de Jacó, da casa de Israel. Por causa das transgressões. Então a mensagem era de condenação e de juízo. Mas então
o Miqueias poderia ter feito uma terceira pergunta. Mas o que o Senhor quer que eu pregue? Qual vai ser o conteúdo desta mensagem? E Deus então revelou a Amós. E esse livro tem 7 capítulos. E Miqueias distribuiu a mensagem nesses 7 capítulos em 3 grupos de mensagem, ou em 3 sessões, ou em 3 blocos, nós podíamos chamar. Como se Deus tivesse dito para ele: Miqueias, eu preciso falar para o meu povo em 3 etapas, em 3 sessões. Então você estrutura a mensagem de acordo com isso. Então nós encontramos no livro de Miqueias 3 sessões de mensagens. A primeira, do primeiro capítulo ao segundo. A segunda mensagem, do capítulo 3 ao 5. E a terceira e última, capítulos 6 e 7. E cada uma delas começa com a expressão ouvi isto. Ouvi isto. Então, na primeira, Deus queria falar com o seu povo, com a nação de Israel, representada pelas 2 capitais, Samaria e Jerusalém. O que Deus queria falar? 3 coisas: apontar os seus pecados, aplicar a sentença ou o juízo e profetizar para o futuro bênção para este povo que está sendo condenado no momento. Na segunda sessão, Deus propôs falar com os cabeças da nação de Israel. Então, os capítulos 3 até o 5, nós temos a fala de Deus com os cabeças, com aqueles que lideravam a nação da aliança. E fala as mesmas coisas, as 3 coisas: apontar os pecados, aplicar a sentença e prometer um futuro de esperança. E na última sessão, do capítulo 6 e 7, Deus chama de volta a nação de Israel. Ele tem a última palavra para esta nação. Do mesmo modo, com a mesma estrutura, apontar mais pecados, aplicar a sentença final da destruição e prometer esperança para o futuro. Então essa é a estrutura deste livro, a estrutura de Miqueias. E nós vamos então adentrar a esse conteúdo. Nós vamos olhar para a primeira série de mensagens, capítulos 1 e 2, quando Deus vai falar através de Miqueias para a nação da aliança, para a nação do pacto. Nós vamos então ver nesses 2 capítulos para quem que Deus vai falar. Já foi dito para Samaria e para Jerusalém, a capital do Reino do Norte e a capital do Reino do Sul, representando assim todo o seu Israel, toda a casa de Jacó, toda a nação judaica. E o que ele vai falar? Apontar transgressões, apontar o pecado. Nós vamos ler no capítulo 1, dos versos 2 em diante. Ouvi. Quem deve ouvir aqui? Todos os povos. Prestai atenção, ó terra, e tudo que ela se contém. E seja o Senhor, Deus, testemunha contra vós outros, o Senhor desde o seu santo templo. Porque eis que o Senhor sai do seu lugar e desce e anda sobre os altos da terra. Os montes debaixo dele se derretem e os vales se fendem. São como cera diante do fogo, como as águas que precipitam num abismo. Tudo isto por causa da transgressão de Jacó e dos pecados da casa
de Israel. É como se Deus estivesse como um juiz descendo e fazendo uma assembleia e reunindo o seu povo, os juízes, todos para dar uma sentença. E no banco dos réus, neste julgamento, nós temos Judá, Samaria e todos aqueles que contribuíram para a queda e para o pecado da nação judaica. Pois bem, e as testemunhas quem são? Versículo 2: todos os povos, prestai atenção, terra, o Senhor sai para julgar. Por que Deus invoca aqui a terra, os povos? Porque quando Deus fez a aliança com Israel, lá em Deuteronômio capítulo 4, ele disse: se vocês quebrarem a minha aliança, transgredirem o meu concerto, fabricarem imagens, adorarem imagens, eu chamo o céu e a terra, o mundo, por testemunha de que eu espalharei vocês pela face da terra. Eu enviarei castigo. Então, amados, Miqueias está fazendo o que Isaías registrou. Deus invocando o céu e a terra para o juízo. Então nós temos aqui Deus descendo como um juiz, reunindo uma assembleia com réus e testemunhas para pronunciar o seu juízo. Então, onde é que está o juízo que Deus então pronuncia? Versículo de número 6 do capítulo 1. Então, ele já anunciou os pecados, as transgressões, e agora ele vai anunciar o juízo. Por isso, farei de Samaria um montão de pedras do campo, uma terra de plantar vinhas. Farei rebolar as suas pedras para o vale e descobrirei os seus fundamentos. Está aí a sentença contra Samaria. Está aí a sentença contra o reino do norte, que foi corrompido principalmente pelo rei Acás. Acás foi do tempo de Miqueias. Miqueias certamente o conheceu e viu as suas atrocidades, como ele corrompeu a nação do pacto. Então agora está aí sendo julgada Samaria, julgada o reino do norte. E eles vão ouvir ainda mais sentença. Nós podemos, no versículo de número 8, por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruz, porque as suas feridas são incuráveis. Mal chegou até Judá, estando-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Então está aí Deus apontando o pecado e dando sentença para esta nação. E ainda tem mais sentença. Nós podemos ver no capítulo 2, versos 1 e 2. Ai daqueles que no seu leito imaginam iniquidade e maquinam o mal, à luz da alva o praticam, porque o poder está em suas mãos. Está no banco dos réus. Então aqueles gananciosos, aqueles que despojavam os mais pobres, versículo 2, se cobiçam campo, os arrebatam, se casas, as tomam, assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Então, Deus está apontando aqui, denunciando a ganância desse povo. Assim como também ele denunciou as imagens no capítulo 1, no versículo 7. Então, esses são os pecados. E ainda no capítulo 2, eles faziam tudo isto de pecado contra Deus e ainda diziam, versículo 6 do capítulo 2, não
babujeis tais coisas, porque a desgraça não cairá sobre nós. Eles estão dizendo assim, não acredita na palavra desses profetas, não vai acontecer o que eles estão pregando. Versículo 7, tais coisas anunciadas não alcançarão a casa de Jacó. Então, eles acreditavam nos profetas falsos, não vai acontecer nenhuma destruição. Então, meus amados irmãos, agora, depois das sentenças, está profetizando agora a futura bênção, a esperança futura. Capítulo 2, versos 12 e 13. Certamente, olha como muda, irmãos, o livro de Miqueias é de mudanças assim. Certamente te ajuntarei todo o Jacó, certamente congregarei o restante de Israel. Deus está prometendo aqui, ele vai castigar essa nação, ele vai destruí-la, mas vai ficar um resto. Deus é fiel e vai cumprir mais tarde a promessa do Messias nesse resto. Pô-los-ei todos juntos, como ovelhas no aprisco, como rebanho no meio do seu pasto, farão grande ruído por causa da multidão dos homens. Subirá adiante deles o que abre o caminho. Eles romperão, entrarão pela porta e serão por ela, e sairão por ela. E o seu rei, que é Jesus, isso aqui é uma promessa para o futuro, irá diante deles, sim, o Senhor à sua frente. Então, termina aqui, amados, a primeira sessão de mensagem. Deus falando com o seu povo, mostrando o seu pecado, onde eles pecaram, onde eles erraram, e apontando também a sentença da destruição e apontando para promessas abençoadas e futuras. Vamos então olhar para a segunda sessão de ensino, dos capítulos 3 até o capítulo de número 5. Começa de novo. Ouvi isto, ouvi agora. Com quem que Deus quer falar? Ele quer falar com os cabeças da política, da religião. Então inclui aí chefes, como nós temos, chefes, profetas e sacerdotes. A nação de Israel foi contaminada por esses reis maus como Acás, do tempo de Miqueias, já mencionamos isto. A nação foi contaminada porque os profetas contaminaram-se, se venderam, como no tempo do Acabe, né? Os profetas profetizavam o que o rei queria ouvir, aquilo que era do interesse do rei. Eram profetas, então, vendidos por ganância, se corromperam, e também os sacerdotes. Então, Deus agora tem uma palavrinha, ou uma palavra dura, pesada, para esta liderança. Então, meus irmãos, olhando para o livro de Miqueias, nós entendemos que o ser humano é o mesmo em todos os tempos. A política contaminada dos nossos dias, a política brasileira, é um retrato da política do tempo de Miqueias. São governantes corruptos que judiam dos mais pobres, que desviam dinheiro até de merenda escolar, deixam pessoas passarem fome, enriquece os seus cofres, suas contas bancárias, mas os pobres sofrem. Vem uma pandemia, não tem nem leito, não tem nem respiradores para os sofredores da enfermidade. É um quadro muito parecido com o tempo de Miqueias, com a sociedade do tempo de Miqueias. Então, ouvi isto. Versículo 1. Disse eu, ouvi agora vós, cabeças de Jacó,
vós, chefe da casa de Israel, não é a vós outros que pertence saber o juízo? Não são vocês que devem aplicar a moral, a ética e a decência no governo para ensinar o povo, para ensinar a população como se deve proceder? Versículo 2: os que aborreceis o bem e amais o mal, aborrece o bem e ama o mal, e deles arrancais a pele e a carne de cima dos seus ossos, que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para a panela e com a carne no meio do caldeirão? Pois bem, então veja, meus amados irmãos, como isto aqui parece com a política de todos os tempos. A ganância corrompe o rei, corrompe o presidente, corrompe o líder, e estes corrompem os profetas, os pregadores, e corrompe também os sacerdotes. Vamos ver o versículo 5. Assim diz o Senhor acerca do profeta ou dos profetas que fazem errar o meu povo e que clamam paz quando tenho que mastigar, mas apregoas guerra santa contra aqueles que nada lhes metem na boca. Então, os profetas pregavam paz para aqueles que doavam, para aqueles que os enriqueciam, para aqueles que passavam a eles os seus bens, mas guerra santa para aqueles que nada concediam. Agora no versículo de número 11, os seus cabeças dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Então, meus irmãos, a palavra de Deus, o descontentamento de Deus aqui é com a classe política, com a classe dos profetas, dos pregadores, vendidos, corrompidos, e também com os sacerdotes. Então, realmente, a nação de Judá estava em maus mãos, e assim Deus está descontente e manda-lhes esta mensagem. Então já apontou os pecados, agora as sentenças de Deus para eles. Capítulo 3, versículo de número 12, nós temos: portanto, por causa de vós, Sião, que é Jerusalém, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de ruínas, e o monte do templo numa colina coberta de mato. Está aí o fim agora para Jerusalém. Já anunciou o fim para Samaria e agora está anunciado o fim para Sião, para Jerusalém. Então essa é a segunda sessão. Deus falando com os líderes, apontando o seu pecado, apontando o seu juízo, a sentença, a destruição. E agora a esperança. Onde nós temos esperança aqui? No capítulo 4, 1 ao 3. Nós temos essas palavras de esperança para os líderes, para os cabeças, para os profetas, para os sacerdotes com quem Deus acabou de falar. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros, e para ele afluirão os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde e subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas veredas, porque
De Sião procederá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Que maravilhosa promessa de Deus. Então, nos últimos dias, está apontando aqui para a era cristã, quando chegasse aquele que foi profetizado no capítulo 5, 2, Belém Efrata, de ti sairá aquele que vai reinar em Jerusalém, vai reinar em Israel para sempre. Então está aí esta preciosa promessa. No capítulo 5, no versículos 2 a 4, aí nós temos então, e tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Verso 3, portanto o Senhor os entregará até o tempo em que está em dores tiver dado à luz. Então o restante de seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Nos versos 7 e 8, o restante de Jacó, aqueles que Deus vai poupar, aqueles que se arrependerem, então o restante de Jacó estará no meio de muitos povos, como o orvalho do Senhor e como chuvisco sobre a erva. Verso 8, o restante de Jacó estará entre as nações, no meio de muitos povos, como um leão entre os animais de selvas, como um leãozinho entre os rebanhos de ovelhas. Então, maravilhosa promessa, amados, que nós encontramos aqui, que Deus faz para a sua liderança. E agora, então, vamos considerar a última sessão de ensino, do capítulos 6 e 7. Deus volta a falar com o seu povo. Capítulo 6, verso 1, começa de novo. Ouvi agora. Quem? Povo meu, versículo 3. Deus então volta a falar com o seu povo, porque tem mais pecado que Deus quer condenar, porque tem mais sentença que Deus quer anunciar, e tem também mais esperança gloriosa que Deus tem para anunciar. Vejamos então o que nós encontramos nesta última parte do livro de Miqueias. Deus chama o seu povo para razoar com ele. Ele pergunta, capítulo 6, verso 3, povo meu, que te tenho eu feito? E com que te enfadei? Responde-me. Vocês têm algum motivo para me trair? Como que Deus perguntando. Alguma razão por vocês terem me trocado por imagens, por Baal e tantos outros deuses? Por quê? Verso 4. Pois eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi. Enviei diante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor. Vocês lembram? Deus está perguntando através de Miqueias. Vocês lembram de tudo que eu fiz? Vocês lembram que quando Balaque quis amaldiçoar vocês e chamou Balaão para amaldiçoá-los? O que Balaão respondeu? Como é que eu posso amaldiçoar um povo que Deus abençoa? E é isso que Miqueias está trazendo à memória do povo. Então, no capítulo 6, do verso 10 em diante, tem mais pecado que Deus vai apontar para esse povo. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável efa minguado. É a ganância, de novo. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Verso 12. Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Então, meus irmãos, na última sessão, Deus chama o povo para conversar mais uma vez.
vocês têm alguma razão para me trair, para me deixar, para me abandonar, e continuam nos seus pecados, nos seus erros. Então agora Deus vai anunciar mais ainda sentença de juízo. Capítulo 6, 13 a 16. Nós lemos: assim também passarei eu a ferir-te e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Renovarás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu o entregarei à espada. Então está aí esta sentença pesada. E agora a última esperança que nós encontramos. Capítulo 7, versículo de número 7. Eu, porém, como que se o próprio Miqueias está pregando agora esperança. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Então aqui é a parte final deste livro, a parte da esperança. Miqueias declara ainda que ele continuava esperando nesse Deus, no Deus da aliança, no Deus de promessa, no Deus que não desiste do seu povo, num Deus que já vem pregando através de Miqueias e dos demais profetas um futuro de bênção para a nação da aliança. Capítulo 7, no versículo 9, sofrerei a ira do Senhor, porque pequei. Então é como que Miqueias colocando no lugar do povo e aceita o castigo. Sofrerei a ira do Senhor, porque pequei contra ele, até que julgue a minha causa e execute o meu direito. Ele me tirará para a luz e eu verei a sua justiça. Então, uma nota de esperança na reta final da mensagem deste maravilhoso profeta Miqueias. E ainda tem mais esperança no capítulo 7, versos 15 ao verso 17. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da sua saída da terra do Egito. Agora é a boca de Deus de novo, prometendo esperança para esta nação que está no momento sendo julgada. Eu lhes mostrarei maravilhas, como nos dias da saída da terra do Egito. As nações verão isto e se envergonharão de todo o seu poder. Então, as nações agora que zombavam, que pisavam na nação da aliança pelos seus erros e pecados, agora as nações vão envergonhar de ver o futuro Israel sendo reinado pelo Rei dos Reis, pelo Senhor dos Senhores. As nações verão e se envergonharão de todo o seu poder. Porão a mão sobre a boca e os seus ouvidos ficarão surdos. Então agora ninguém se atreverá a falar mal da nação de Deus, porque as nações verão o poder do reinado do Messias. Versículo 17, lamberão o pó como serpentes, como répteis da terra, tremendo sairão dos seus esconderijos, e tremendo virão ao Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Então aqui termina essa parte de esperança. E agora a reta final, a nota final, que é, eu diria, o centro da mensagem de Miqueias está nesses versos 18 a 20. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Aqui nós temos o nome de Miqueias. Miqueias significa quem é semelhante a Yahvé. Então, é como que está evocando o nome dele aqui. Não é? Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esquece da transgressão do restante da tua herança. O restante que Deus pouparia para abençoar o mundo, para Jesus nascer desse restante. O Senhor não retém a sua ira para sempre.
porque tem prazer na misericórdia. Então Deus fez tanta promessa de um futuro de bênção, porque Ele é o Deus misericordioso. Verso 19, tornará a ter compaixão de nós, como realmente teve. Pisará os pés às nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. E, finalmente, mostrarás a Jacó, a casa de Israel, o povo da aliança, a fidelidade, e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Assim termina a profecia de Miqueias, cheio de esperança, exaltando um Deus misericordioso, o Deus da aliança, o Deus de Israel. Então a mensagem de Miqueias é esta: chegou o fim para a nação terrena de Israel, para o reino de Israel. Chegou o fim para os reis terrenos de Israel, para dar lugar ao novo reino, o reino do Messias, ao enviado de Deus, que nasceria em Belém da Judeia e reinaria para sempre sobre o seu novo Israel, composto pelo restante fiel e composto também pelas nações que Deus chamaria para fazer parte desse novo povo da aliança. Então, meus amados, a mensagem de Miqueias começa com a condenação de um Israel e termina dizendo das bênçãos, das vitórias, das alegrias do novo e futuro Israel, que é o nosso tempo hoje. Hoje nós vivemos o que Miqueias pregou. E eu só posso terminar perguntando: nós vemos a igreja de Deus assim? Nós damos o nosso testemunho diante do mundo, das nações, para as nações envergonharem do que elas fazem? O que nós vemos muitas vezes é uma igreja fraca nos nossos dias, pecaminosa, afetada pela política, afetada pela ganância e por tantas coisas. E Deus então está corrigindo o seu povo, porque Deus é o Deus de Israel, é o Deus da igreja. E a igreja não pode envergonhar esse Deus. A igreja precisa reerguer de suas fraquezas, de seus pecados e voltar arrependida para este Deus. Volta, mensagem dos profetas, volta, é o Deus misericordioso chamando para uma restauração. Quem, ó Deus, é semelhante a ti? Esse é o Deus que nós servimos, esse é o Deus que eu sirvo, que você, meu irmão, minha irmã, serve. Esse é o Deus que nós pregamos, esse é o Deus da igreja, esse é o Deus de Israel. Não há derrota para ele, não há derrota para o seu povo. Somos a igreja do Senhor, o povo para sempre, numa aliança para sempre com Yahvé. Deus é incomparável. O meu Deus, o nosso Deus é o Deus incomparável. Louvado seja o seu nome e que Deus nos abençoe com esta mensagem. Amém. Vamos orar. Ó Deus, louvamos o teu nome por nos dar uma manhã abençoada, por nos dar momentos de reflexão na tua palavra, meditando na revelação do Senhor. Assim como o Senhor falou lá no passado através de Miqueias, esta mensagem ficou registrada no livro sagrado para que hoje pudéssemos nos alimentar dela, para que pudéssemos, ó Deus, nesta manhã, recordar essas lições tão preciosas e saber que o Senhor é um Deus que cuida do seu povo, que disciplina o seu povo, corrige a sua igreja, mas com amor, com misericórdia, dando a oportunidade de um recomeço, de uma restauração. Muito agradecido pela mensagem que nós encontramos neste livro. Tão profunda, tão extensa, mas nós procuramos nesta manhã compreender o seu foco, o seu centro, e permita que nós sejamos edificados. E possamos, ó Deus, atravessar bem esse domingo, esta semana, enfim, os nossos dias aqui na terra, honrando o Senhor com a nossa vida, com os nossos feitos,
com a nossa adoração, com o nosso louvor. Pois tudo isso o Senhor merece, porque o Senhor é o Deus incomparável, é o Deus acima de tudo, de todos, é o Deus que vai conduzindo a sua igreja até a sua restauração final, até as mansões eternas. Nós oramos agradecidos, pedindo bênção também para a nossa igreja, para os nossos irmãos, para as famílias que têm nos acompanhado, que têm nos ouvido. Todos, ó Deus, recebam a tua palavra de encorajamento, de fé e de esperança, pois o Senhor terminou todas estas mensagens aqui com esperança, que hoje nós desfrutamos. Muito agradecidos. Continua nos abençoando neste domingo, dando paz, saúde, descanso para o teu povo e preparando para uma nova e abençoada semana. Sê com os doentes, sê com aqueles que têm dificuldades, que têm lutas, que todos sejam reanimados e fortalecidos pelas tuas promessas maravilhosas. Nós oramos no nome de Cristo Jesus, nosso Salvador. Amém.